esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos e irmãs, reunidos nesta capela de Nossa Senhora das Graças, você também que medita conosco a Palavra de Deus, através do canal no YouTube, hoje, domingo, 23º do Tempo Comum, dia de muita alegria para nós católicos, pela canonização de 2 santos jovens, São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, que são não apenas modelos para a juventude, mas modelos para todos nós, para aqueles que pensavam que a vida cristã, que a santidade era coisa lá para o século XV, lá para o século II. Hoje a nossa cara caiu no chão. O menino, tão contemporâneo com a gente, foi elevado à glória dos altares, com a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos presenciando a canonização. Imagine, você que é pai e mãe, se espelhe também nesse pai e nessa mãe de São Carlo Acutis. Hoje a gente olhava na missa da canonização, aquela mulher que olhava para aquelas pessoas, olhava para a foto do filho dela canonizado, ouvia o sucessor de Pedro chamar o filho dela de São Carlo Acutis. Aquela mulher cumpriu a missão dela, e essa missão que ela cumpriu é a missão de todos vocês, pais e mães. A missão dos pais é colocar os filhos no céu. A missão dos pais é encaminhar os filhos para Deus, e essa é a missão da mãe igreja. A igreja deseja ver todos os seus filhos como uma auréola na eternidade. Que esses 2 jovens santos intercedam por nós, que também somos chamados à santidade desde o nosso batismo. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, sobretudo o Evangelho, é como que uma preparação para o próximo domingo, quando nós celebraremos com toda a igreja a exaltação da Santa Cruz. E Jesus, ao olhar para aquela multidão que o seguia, não diferente de nós hoje, imaginem, no mundo inteiro, quantas missas foram e estão sendo celebradas,
quantas multidões estão ouvindo este mesmo evangelho que vocês e eu acabamos de ouvir. Porém, Jesus, Divino Mestre, ele não se deixa levar pelo número da multidão. A Jesus pouco importa a quantidade, importa a Jesus a qualidade. Ele olha para aquela multidão que o segue, ele olha para aquela multidão que gosta de ouvi-lo. Haja vista, Jesus falava de coisas muito bonitas: o perdão, a misericórdia, a bondade de Deus. Admirados por tudo aquilo que Jesus fazia, os milagres, os exorcismos. Só que Jesus faz um alerta: não basta gostar daquilo que eu falo, não basta admirar aquilo que eu faço. E nós temos um exemplo disso no Evangelho, que é Herodes. Herodes, diz o Evangelho, ele gostava de ouvir João Batista, se encantava com aquilo que João Batista ouvia. Mas foi justamente Herodes que ordenou a morte de João Batista. Nós, infelizmente, muitas vezes temos muito desse Herodes dentro da gente. Gostamos de ouvir o Evangelho, gostamos de pregação, participamos de retiro, ouvimos palestras, ouvimos pregações, mas a nossa vida continua do mesmo jeito. A essas multidões, vocês e eu, Jesus olha e diz: cuidado, não basta se encantar com as minhas palavras, não basta admirar as minhas obras. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, essa nós já carregamos desde o dia do nosso batismo, quando aquele gesto tão simples, porém tão profundo, fez um divisor de águas na nossa vida. O sacerdote, seja no batismo de uma criança, de um jovem, de um adulto, de um idoso, o sacerdote traça um sinal da cruz na testa daquela pessoa que vai ser batizada. E aquele sinal da cruz não marca apenas a carne da pessoa, mas marca sobretudo a alma. É o fogo do Espírito Santo que marca aquela alma com o sinal de Cristo. E já diria o grande Santo Afonso Maria de Ligório: o que é de Cristo carrega a marca da cruz. É justamente por causa dessa marca que vocês e eu recebemos o nosso batismo, que nós podemos olhar para Jesus e dizer com segurança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Cristo só reconhecerá como ovelha do seu rebanho aqueles que carregarem a sua marca. Basta nós pensarmos, e eu já dei esse exemplo outras vezes, quando nós vamos num grande pasto e vemos várias cabeças de gado todas juntas. Para que a gente descubra de quem é quem, a gente não sai perguntando para a vaca, né? Ô dona vaca, de quem que a senhora é? Ela responde: mu. Então todas as vacas do mundo pertencem a alguém que chama mu. Não, nós vamos olhar naquela marca que ela carrega, e dependendo daquela marca que ela carrega, nós diremos: este rebanho pertence a esse dono, esse rebanho pertence a esse dono. O que é de Cristo carrega a marca da cruz. E porque nós carregamos a marca da cruz, Cristo Jesus, ao olhar para nós, nos reconhece, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, ainda que pecadores, buscando a conversão, Ele nos reconhece como ovelhas suas. E essa cruz que nós recebemos no batismo, ela vai nos acompanhar a vida inteira. Haja vista, os ritos finais da celebração do batismo será no dia da sua morte, no dia das suas exéquias. É ali que termina a celebração do batismo. É ali que, de novo, aquela cruz que te recebeu na entrada da vida vai estar suspensa sobre o seu caixão, para dizer: aqui jaz o corpo de uma ovelha de Cristo. Então a vida do cristão, ela acontece, ela se desenvolve entre duas cruzes, a do batismo e a do velório.
E essa cruz, ao longo da nossa vida, ela vai assumindo formas e formas muito diferentes. A cruz de Cristo na nossa vida, ela pode surgir como uma enfermidade, uma incompreensão, uma solidão, as dificuldades da nossa vida, e que muitas vezes nós rejeitamos, e que muitas vezes nós praguejamos. Mas é justamente esta cruz que você pragueja, é justamente esta cruz que você rejeita, que é a única coisa que te faz ser parecido com Cristo. A única coisa que nos assemelha a Cristo nesse mundo é carregarmos com Ele a nossa cruz. E quando a cruz bate na nossa porta, a primeira coisa que nós fazemos é dar um passo atrás. E isso muitas vezes porque nós fomos romantizando a cruz. Queremos uma cruz lixada, envernizada, bonitinha. Mas a cruz que Cristo nos oferece é uma cruz muitas vezes rústica, sem verniz, com ferpas e farpas que doem, que ferem o corpo, ferem a alma, ferem o sentimento. Santa Teresa d'Ávila, passando por um aborrecimento na sua vida, e que ela chamava de cruz, ela dizia: cruz, descanso saboroso da minha vida, você sempre será bem-vinda. Dizer que a cruz é bem-vinda não é porque a gente é masoquista. Eu quero sofrer porque eu quero que o mundo me destrua. Não. Quem pensa assim, procura um hospital psiquiátrico e se interna. Nem Cristo quer uma pessoa desse jeito, nem eu quero aqui na paróquia uma pessoa assim, masoquista, que procura o sofrimento só pelo sofrimento. Isso é até pecado. O nosso sofrimento, a cruz de cada dia, os sofrimentos que vão surgindo na nossa vida, eles acontecem e encontram sentido e significado na medida em que eu junto o meu sacrifício, a minha cruz, ao motivo da cruz de Cristo. É somente a cruz de Cristo que dá sentido às nossas. Padre, mas é que o senhor não sabe como que a minha cruz é difícil. Querida, querido, nunca inveje, nunca cobice, nunca deseje a cruz do outro, porque só quem carrega sabe o peso que ela tem. E muitas vezes as aparências enganam. Muitas vezes a cruz do outro, que parece pequena, ela é tão pesada. Uma cruz de chumbo de 1 metro pesa muito mais do que uma cruz de 1 metro de algodão. E muitas vezes nós olhamos a aparência da cruz do vizinho e dizemos: olha, a cruz dele pesa menos. Será? Só você e Cristo sabem o peso e o tamanho da cruz que você carrega. Mas não basta também apenas carregar a própria cruz, é preciso também caminhar atrás de Jesus. Ser discípulo de Cristo, carregar a cruz com Cristo, significa também trilhar o mesmo caminho de Cristo. E isso é ser santo. O santo só é santo porque se pareceu com Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O santo é aquele que foi se assemelhando de tal maneira à vida de Cristo, que hoje é colocado para nós como intercessor, mas também como modelo. Pensemos aí em Carlo Acutis, santo recém-canonizado, tão famoso, santo padroeiro da internet. Ele que foi acometido por uma leucemia terrível, teve a vida dizimada em tão pouco tempo, sofria de dores atrozes, e o próprio médico diz que quantas vezes foi ao quarto do hospital e dizia: Carlos, mas você não está sentindo dor? Você não sofre? E ele apontava para uma foto do Papa Bento XVI e dizia: o Santo Padre sofre mais do que eu ofereço a minha dor por ele. Quando você é capaz de assumir a dor do outro como sua,
é sinal de que você está ajudando Cristo na obra da redenção. O que Paulo tinha que interceder para que o Onésimo, que roubou o Filémon, fosse de novo recebido em casa? Paulo sabia que ser discípulo de Cristo era também com Cristo reconciliar esse mundo, e Paulo assume o problema, aproveita da influência que ele tem na vida de Filémon e diz: olha, se você está em comunhão comigo, recebe ele. Como Cristo nos dá todo dia uma nova chance, como servo de Cristo Jesus eu lhe digo, dê outra chance ao Onésimo. Ele, como você, é um ser humano falho. Quando nós assumimos com coragem e espírito cristão a nossa cruz, e dispomos também a ajudar os outros a carregarem a cruz, nós nos tornamos mais santos e mais humanos, e reconhecemos que a nossa vida é tão falha, e reconhecemos que a nossa vida é tão frágil, que é semelhante a uma erva que de manhã floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. E se a nossa vida nesse mundo é tão breve, por que desperdiçar a nossa vida com outra coisa que não seja buscar a santidade? Se a nossa vida é tão curta, por que desperdiçar tempo buscando outras coisas que não seja aquilo que vai durar para a vida inteira? Pensemos bem, abracemos com Cristo a nossa cruz, e quando for difícil carregá-la, lembre, a mesma companhia que Cristo teve na cruz, Ele também nos ofereceu. Maria é aquela mãe da esperança, que nos ajuda a permanecer na cruz, dizendo para nós: o domingo de Páscoa chega, a alegria da ressurreição virá, mas é preciso passar pela cruz. É pela cruz que nós chegaremos à luz. Por isso, no dia de hoje, reze com Santa Teresa d'Ávila: cruz, descanso da minha vida, tenha sempre as boas-vindas. Padre, eu estou tão feliz, porque hoje não estou sentindo peso de cruz nenhuma. Querida, querido, aproveita que você está tão em paz com a sua cruz, e fique bem coleguinha dela enquanto você está bem, porque um dia ela vai pesar. E é melhor a gente fazer amizade quando tudo está bem, aceitá-la quando tudo está mais tranquilo, do que quando junto com a cruz pesada vierem outras junto com ela. Abrace a sua cruz com Cristo enquanto é tempo, porque, como diria São João da Cruz, quem abraça a cruz de Cristo também será abraçado por ela, e tudo aquilo que a cruz de Cristo abraça vence, como Cristo venceu. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora